Boa noite a todos. Louvado seja o Senhor por termos saúde para estarmos aqui hoje e também por termos liberdade, né? A gente sabe que em alguns países do mundo, nossos irmãos, eles não gozam dessa liberdade que nós temos aqui, né? São muito restringidos nos seus direitos, mas Deus ainda nos dá aqui no Brasil a liberdade de crença, né, de culto e de consciência. Então louvamos a Deus por Ele nos permitir estar aqui hoje, estarmos com saúde e que Deus possa nos edificar pela sua palavra também. Então convido a todos a abrirem no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos ler apenas o versículo 7 vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos agradecer ao nosso Deus pela porção da sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra que nos mostra, Senhor, a diferença entre confiar no Senhor e confiar no homem, Senhor. Nós sabemos que o coração, ó Deus, ele procura um objeto, Deus, para confiar. Esse objeto, Deus, não tem outro melhor senão o Senhor. Nós acabamos de cantar, Senhor, ainda há pouco, Deus, esses louvores. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que eles são ouvidos, são testemunhados, ó Deus, não só por nós, ó Deus, mas por Ti, pelo Teu amado Filho, Deus, pelo Teu Espírito em cuja presença estamos, e também, Deus, pelos santos anjos, Pai, que observam a nossa adoração, ó Deus. Que nós possamos, Deus, Te glorificar diante, ó Deus, dos homens, diante de Ti, diante de todos, ó Deus. E que esses cânticos e louvores, eles tenham preparado, ó Deus, o caminho do nosso coração para uma busca maior, ó Deus, mais achegada a Ti, Senhor. Assim eu Te louvo, especialmente por esse último cântico, ó Deus, em que ele fala, Pai Santo, que assim como o fogo, ele vai refinando o ouro, Deus, assim a Tua obra em nós venha completar, para que a glória, a Tua glória, Senhor, a glória de Cristo, venha em nosso rosto brilhar. Assim, ó Deus, nós pedimos, agradecidos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui a alegria de ter conosco nossos amigos, também visitantes, o pastor João Mendes está ali também. Vou deixar para o irmão Ricardo fazer, então, a parte dele, ele vai apresentar os irmãos que nos visitam, mas já é um prazer nosso tê-los aqui conosco. O que é que nós vamos ver hoje, irmãos? Na semana passada, nós consideramos a importância do estado do nosso coração diante de Deus, especialmente na questão de nossa confiança nele. Nós vimos que o coração, ele é muito importante no relacionamento com Deus e que nós somos, né, o que o nosso coração, ele é. Nós, por fora, é aquilo que o homem vê. Agora, o que Deus vê está no coração de cada um de nós. Observamos que a confiança está intimamente relacionada ao coração, pois procede da proximidade do coração ao objeto da sua confiança, o qual, como eu já disse, pode ser Deus, mas nós vimos na mensagem passada que podem ser outros deuses, ou seja, ídolos, pode ser a sabedoria humana,
e pode ser os méritos próprios do homem ou outra coisa qualquer. Entretanto, devido ao pecado, nós demonstramos que o coração ele pode ser, como o nosso Senhor falou, uma fonte de coisas más, porque do coração procedem maus pensamentos, adultérios, furtos e até a loucura. Procede do coração do homem, devido ao quê? Ao pecado que também encontrou o seu lugar no coração, desde que o primeiro homem, diante de Deus, falhou. Nesse sentido, após contextualizarmos as palavras de Jeremias, essas que nós acabamos de ler, nós demos o contexto delas, nós consideramos primeiramente o desenvolvimento da confiança do coração no homem. Ou seja, a primeira coisa que nós vimos na semana passada foi o quê? Foi como se desenvolve no coração do homem essa confiança no outro homem. E nós aprendemos, meus irmãos, que são estágios que o coração ele passa até abandonar a confiança do Senhor para confiar no homem. Então hoje, se Deus permitir, nós vamos tratar do resultado dessa confiança no homem. E, para ser sincero, meus irmãos, eu quero que nós saiamos daqui convencidos que faz uma grande diferença confiarmos no homem em lugar de confiar em Deus. Agora, não é uma diferença boa para nós. Então, vamos considerar a confiança no homem em questão do resultado que essa confiança traz para nós. Então, eu vou me deter apenas no versículo 6 do capítulo 17 e ver. Na semana passada, na primeira parte dessa mensagem, quais foram os estágios? Olha o que diz o versículo 5, né? Ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente viu que tudo começa a partir do coração. Então, para um ato ele ser realizado, ele começa onde? No coração. Para o homem tomar uma atitude, essa atitude primeiro se forma dentro do homem, dentro do coração do homem. Então a gente viu esse versículo de trás para frente. Nós vimos que a primeira coisa que acontece é o quê? É o afastamento do coração do Senhor. Ou seja, aparta o seu coração do Senhor. É o primeiro estágio. Quando eu começo a confiar no homem, a primeira coisa que tem que acontecer é o meu coração se afastar do Senhor. E o próximo estágio? O próximo estágio é quando o meu coração, já afastado do Senhor, começa a depender do poder do homem. É o que diz na metade do versículo: faz da carne mortal, que é o homem, o seu braço, ou seja, a sua força. E o terceiro e último estágio é esse que está logo no início, que diz o homem que confia no homem. Que é justamente o quê? Quando há uma substituição de Deus pelo homem como objeto de confiança. São os três estágios que nós inferimos desse versículo, o versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias. Então, o que é que a gente vai ver agora? A gente já sabe como começa o declínio. Quando eu começo, eu que estou confiando em Deus, e o que é que ocorre para eu descer até a confiança no homem? Esses estágios. Agora, quando eu passo a confiar no homem, a que eu posso ser comparado? Com o que o profeta Jeremias comparava os judeus daqueles dias que começaram a confiar no poderio militar do Egito em lugar de confiar no Senhor. Veja só o que diz a primeira parte do versículo 6. Ele diz o seguinte: porque será como o arbusto solitário no deserto. Essa é a primeira coisa, meus irmãos. E aqui eu quero pedir a você que faça um esforço.
O esforço de imaginar o deserto. Você consegue imaginar um deserto agora? O que é que vem à sua mente quando você pensa num deserto? Não precisa pensar naquele deserto subsaariano, né, que é só aquelas dunas, não. Pensa naquele deserto assim mais lá no Kalahari, né, lá na África, ou até algum lugar bem seco que você talvez até já tenha passado por lá e tenha visto assim aquele lugar seco, aquele lugar bem árido. Pense nisso. Agora imagine você encontrar nesse lugar um arbusto, ou seja, uma pequena planta ali. Olhando para aquela planta, irmão, imagine aquela planta naquele lugar, naquele ambiente. O que é que aquela planta ela pode estar sentindo mais falta? De água. De água. Então a primeira coisa que me veio à mente estudando esse texto, meus irmãos, é o que que nos acontece, o que é que acontece conosco quando a gente deixa de confiar no Senhor para confiar no homem, quando a gente já afastou o coração de Deus, quando a gente começou a depender do poder do homem, e quando a gente, enfim, substituiu Deus pelo homem, o que é que acontece com a nossa alma? O que é que acontece conosco? Acontece, meus irmãos, o que eu chamo de escassez espiritual. Escassez espiritual. Jeremias compara o homem que confia no homem como uma planta que cresce em lugares secos e desertos. Era assim que o profeta Jeremias enxergava os judeus que confiavam em alianças estrangeiras para a proteção deles. Ou seja, o povo de Israel, o povo do reino de Judá, estava confiando no Egito para protegê-los da Babilônia. E ao fazer isso, esse povo começou a sofrer de uma escassez espiritual. Porque, veja só, meus irmãos, o contraste entre o arbusto no deserto e a árvore plantada junto às águas do versículo 8. Olha só, o arbusto ele está no deserto, num lugar árido, num lugar seco. A árvore ela está plantada junto às águas. Isso indica que o arbusto ele vive, como vocês já deduziram, numa condição de escassez de algo vital. Que, imagine, uma árvore que ela é plantada junto às águas, irmãos, ela não somente tem vida nela. Ela não somente tem vida, ela tem força. Ela é fortalecida com aquilo que ela vai recebendo da água. É tanto que o profeta vai dizer que quando vem um calor, ela nem se preocupa. Por quê? Porque o problema dela não é o clima. O problema dela não é o sol ardente. O problema dela não existe. Por quê? Porque as águas estão ali regando as raízes dela. Mas e o arbusto? O arbusto, meus irmãos, ele não somente ele tem que suportar a aridez do deserto, mas ele luta para viver nessas condições. Nesse sentido, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender? Quando nós confiamos no homem, e eu quero só, nessa semana eu estava pensando, é melhor explicar isso. Quando eu digo que você deve confiar no Senhor, não quer dizer que você vai ignorar as suas responsabilidades. Essa questão de confiar no homem é quando você substitui Deus pelo homem. Agora, confiar no homem como um irmão, como um amigo, confiar no seu pai, confiar na sua mãe, confiar nos seus filhos, confiar, enfim, em outras pessoas conhecidas, seus amigos e tal, é uma coisa, você não está substituindo eles por Deus. O profeta está preocupado com as pessoas que elas não estão confiando mais em Deus, mas a confiança delas é o homem. Essa é a preocupação do profeta. E ele diz, porque quando isso acontece, essa pessoa ela começa a sofrer de uma escassez espiritual. Isso significa o quê? Que o homem que confia no homem, ele está lutando para sobreviver espiritualmente. Irmãos, quando a gente confia em Deus, da maneira que o profeta está ensinando, essa confiança em Deus, ela vai como
refrescando, revigorando, reanimando a nossa alma, a nossa vida. Agora, quando a gente confia no homem, é como você está querendo extrair água daquilo onde não há água. É você estar querendo recursos daquilo onde não há recursos espirituais. O homem que confia no homem, ele luta para sobreviver espiritualmente. Longe do manancial de águas vivas, que é como Jeremias chama a Deus no capítulo 2, versículo 13, a vida espiritual perde a sua principal fonte de vida, força, vigor e paz. Assim, quem deixa de depender de Deus para depender do homem, vai sofrer dessa escassez espiritual. Agora imagine, irmãos, como é que nós vamos conseguir viver espiritualmente? Que eu acredito que você quer viver espiritualmente. Você não quer sobreviver espiritualmente. Viver é diferente de sobreviver. Você sabe a diferença? Talvez você diga, meu irmão, hoje eu estou sobrevivendo. Meu irmão, hoje eu vejo que a minha vida espiritual anda fraca realmente. Então, não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Aquela força, aquele brilho que antes eu tinha, parece estar diminuindo. Será, meu irmão, se nós estamos, de repente, começando a confiar no homem ou em outro objeto em lugar de Deus? Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Ele começou a ser visto por Deus, é claro, o profeta está falando da parte de Deus, como um arbusto solitário no lugar deserto. Agora é necessário dizer que, em termos materiais, uma pessoa que confia em outra pessoa humana, como se esta fosse o seu Deus, fosse o objeto da sua confiança, pode até parecer bem aos nossos olhos. Era que o povo do reino de Judá, eles estavam crescendo materialmente. Eles iam ao templo, o profeta Jeremias, é tanto que Deus diz assim, vai até a entrada do templo e profetiza. Ele foi na entrada do templo e quando o povo se reunia para adorar, ele começou então a pregar para aquelas pessoas. O templo era muito bem frequentado, mas o povo estava confiando no homem em vez de confiar no Senhor. O povo estava prosperando materialmente, mas espiritualmente estava numa condição precária. Hoje no Brasil, a gente vê que há muitos lugares grandes, caros e luxuosos. Será que isso, aos nossos olhos, significa que aquele povo está vivendo espiritualmente? Que aquele povo está com a sua vida com Deus acertada? Ou será que nós estamos nos enganando com as aparências? Nós falamos isso na semana passada. As aparências. Quando o profeta Samuel olhou para o primogênito de Jessé, disse, este está aí o escolhido do Senhor. E Deus disse ao profeta, quase como se falando ao ouvido dele, não é este. O homem vê o exterior, o Senhor, porém, o coração. E o profeta Samuel teve que mandar chamar Davi, que não havia nem sido convidado, havia ficado lá no curral, tomando conta das ovelhas. E assim que Davi entrou, o filho mais novo, imediatamente Deus disse a Samuel, unge, porque este é o escolhido. Então, meus irmãos, não se deixe enganar pelos seus olhos. O povo do reino de Judá parecia estar bem. Por quê? Porque o povo estava próximo, agora nós temos o Egito para nos proteger. E Deus estava dizendo para ele, vocês são como um arbusto solitário no deserto. Aos olhos de Deus, o homem que confia no homem está numa condição espiritualmente precária. Por isso, nós precisamos aprender, irmãos, a não nos deixar enganar pelo coração.
Aí você pergunta, meu irmão, e o coração é capaz de me enganar? Eu digo a você, leia o que está escrito em Jeremias 17:9. O que está escrito em Jeremias 17:9? Enganoso é o coração. Mais do que? Todas as coisas. E o que mais? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o Senhor. O nosso coração, meu irmão, minha irmã, é um especialista em nos enganar. O maior enganador entre nós, eu digo entre todos os homens, não chega perto do coração como enganador. O coração, aliás, esse homem é tão enganador, esse mais enganador por causa do seu próprio coração. O coração, irmãos, ele é capaz, acreditem, ele é capaz de te fazer se sentir bem tu estando mal. E é capaz de te fazer te sentir mal estando bem. Como assim, meu irmão? Às vezes você está bem com Deus, mas as coisas estão difíceis para você, em termos materiais. Aí o coração começa a te fazer pensar, será que Deus realmente se importa com a minha situação? Aquilo que a gente falou na EBD. Às vezes a gente toma, aquilo que acontece, a circunstância, Deus não está mais me amando, não está mais tendo comigo aquela comunhão que tinha antes, porque está me tratando dessa maneira, porque você aprendeu isso na sua casa. Quando seu pai tratava bem o seu irmão, ou tratava melhor o seu irmão do que você dizia, não, papai ama mais o meu irmão do que a mim. Ou quando seu pai tratava você melhor do que o seu irmão, você papai ama mais a mim do que o meu irmão. Aí você pensa que Deus é dessa maneira. Não. Deus nos ama em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus nos ama. Há situações, eu quero só aproveitar algo que diz aquele último cântico. O ferro. Pense numa barra de ferro. Para que essa barra de ferro possa ser dobrada por um homem, ela precisa ser o quê? Aquecida. Ela precisa ser aquecida. E às vezes tem que ser tão bem aquecida que se ela não brilhar no fogo, o homem não vai poder dobrá-la. Às vezes, na vida, você passa por coisas que você simplesmente, orando a Deus, você só tem uma coisa a dizer a Ele. Por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Por que razão na minha vida isso foi acontecer? Eu esperava tudo, menos isso, e foi o que justamente aconteceu. E a gente não sabe o porquê. E nenhum conselheiro bíblico sabe. E nem o melhor dos conselheiros bíblicos é capaz de entrar na presença de Deus e ouvir diretamente de Deus o porquê daquilo. Jó sabia das coisas que estavam acontecendo com ele? Eu acredito que não. Acredito que só no final do livro é que Jó começou a entender, a partir daquelas palavras: eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Talvez aquilo que nos faz parecer com aquele ferro que está no fogo, brilhando, é justamente aquilo que vai fazer com que a obra de Deus ela seja feita, seja terminada, como diz o cântico. E aí, a glória de Deus possa em nós brilhar. O nosso coração pode nos enganar, até nos levando a acreditar que a mera prosperidade material é sinal inequívoco do favor de Deus, ainda que em nosso coração estejamos afastados dele e confiantes no homem. Deus não vai permitir
que nós confiemos no homem. Talvez Deus está nos mantendo em situações difíceis, em situações que humanamente nós não encontramos ajuda, para que a gente dependa e confie nele. Para que a gente dependa e confie nele, porque é ele quem nos sustenta. E eu não estou falando isso apenas para que você se encoraje, mas para que você entenda que mesmo essa pessoa que a gente acha que é tão poderosa, é tão forte, essa pessoa depende de Deus. Ainda que ela nem acredite em Deus, ela depende de Deus. Eu e você também dependemos. Então, a primeira coisa que eu digo, meus irmãos, é tome cuidado com essa questão de confiar no homem, porque a primeira coisa que acontece é o quê? É a escassez dessa vida espiritual. O segundo resultado está ainda no versículo 7, que ele diz, aliás, no versículo 8. Perdão, anotei errado, é na verdade o versículo 6. Porque será como arbusto solitário no deserto. Agora, o próximo resultado. E não verá quando vier o bem. Se um dos problemas, se um dos resultados em se confiar no homem é a escassez espiritual, é a minha vida espiritual ela ficar minguante, né? Ela ficar fraquinha, ela ficar tão pobre que a minha vida espiritual é um esforço enorme que eu faço as coisas espirituais. O segundo resultado qual é? É justamente esse. É o de cegueira espiritual. Um dos problemas em confiar no homem e não em Deus é a pessoa ficar cega para o bem que virá, que certamente virá. Para Jeremias, os judeus que confiavam no Egito para sua proteção estavam cegos ao bem que havia de vir. Quando tal cegueira é instalada, ela leva o coração a não ver nada além da condição em que a pessoa vive. O mal da cegueira espiritual é esse. Isso eu estou vendo, preocupado mais com o povo de Deus. Porque você conhece a Deus, você anda com Deus, você serve a Deus. Mas se o seu coração se afastar de Deus, se o seu coração ele declinar até a confiança no homem, substituindo Deus pelo homem, você também vai começar a perder de vista o bem que está vindo para o povo de Deus, o bem que está reservado por Deus para o seu povo. Você vai ver, sabe o quê? Apenas isto que te cerca, apenas isso que os teus olhos naturais e os meus olhos naturais enxergam. E às vezes não é a melhor das coisas a ser vista. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai defender a questão da ressurreição, ele disse, irmãos, se nós esperamos apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a vida do cristão é só esta, então a pessoa que não é cristã, ela vive melhor do que nós. Porque ela está vivendo esse mundo passageiro. Porque ela é passageira. Mas você não é. Há para você algo que Deus reservou para o povo dele. Então, esse é algo que Deus reservou para o povo dele, para mim e para você. Se nós não estivermos junto a Deus, como uma árvore plantada junto às águas, sabe o que vai acontecer? Vamos perder de vista isso. Vamos ficar cegos para essa verdade, para esse bem. O bem virá no tempo designado por Deus, mas para um coração afastado dele, de Deus, e confiante no homem, toda espera é longa e cansativa.
Irmãos, desde quando você espera a volta de Cristo? Eu esperei desde o primeiro dia, até antes do primeiro dia eu já esperava. Desde o primeiro dia de conversão. Eu me lembro, eu ainda não era convertido ao Senhor. Eu estava... sabe quando Deus ele converte uma pessoa? Deus converte muitas vezes, aos poucos, aquela pessoa. Deus vai acrescentando luz sobre luz àquela pessoa. E ela vai começando a aceitar algumas verdades, mas o coração dela ainda não se converteu. Ela não passou pelo novo nascimento ainda. Mas ela já vai compreendendo algumas coisas. E eu me lembro que estava conversando com um homem, e eu falava, né, sobre a volta de Cristo. Ele disse assim: você acredita que ele vai vir? Eu não era nem crente, eu só acredito que ele vai vir. Eu já espero ele antes de eu me converter. Talvez você também. Agora, quanto tempo a gente tem de convertido, irmãos? Né? E talvez nesse período que você tem de convertido, aquilo que para você era algo que era tão certo, parece algo agora tão incerto, tão incerto. Você ouve que Jesus Cristo vai voltar, você ouve que você vai se encontrar com Ele nos ares, você ouve que você vai estar para sempre com o Senhor, e você pensa: será mesmo, pastor? Seus olhos naturais estão vendo mais este mundo do que os seus olhos espirituais estão vendo aquilo que Deus preparou para você e para mim. Esperar não é algo natural, é algo espiritual. Assim precisamos aprender com o salmista Asaf a esperar no Senhor. Vamos aqui para um texto que está no Salmo 73. Salmo 73, vamos para lá. Abra aí sua Bíblia, Salmo 73. No Salmo 73, nós temos um salmo de Asaf. Ele era um salmista, ele era um sacerdote, ele era um profeta. E ele passou por uma situação difícil, algo difícil, um teste para a fé dele. E veja só o que esse homem ele fala no versículo 2 até o versículo 5. Ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olhe só o que aconteceu com o profeta. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Ouça só a descrição dele. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O que é que o profeta estava enxergando? A realidade. Essa realidade mudou para os dias de hoje? Em muitos casos, não. Você vê justamente as mesmas coisas que o profeta Asaf, o salmista Asaf, ele viu. Nessas horas, meus irmãos, os olhos naturais estavam enxergando só essa realidade. E para ele foi muito duro isso, e é muito duro. Muitas vezes para você vê, você está querendo fazer aquilo que é certo e você se dá mal em fazer o que é certo. E outra pessoa que faz o que é errado se dá bem por fazer justamente o que é errado. Qual é o coração sensível que não se abate? Qual é o coração que ainda pulsa, que ainda vê alguma diferença entre o bem e o mal, que não se preocupe? Então ele ficou assim, ficou por um tempo. Essa luta era interior dele. Se ele não tivesse falado, nós não iríamos saber. Mas veja só o que aconteceu depois. Contudo, após entrar no santuário e enfim atinar com o fim dos ímpios, isso está no versículo 17 do Salmo 73,
o salmista entendeu que para viver bem nesta vida, ouça só, ele precisava buscar a Deus e confiar em Deus. Olha só como ele termina no versículo 28 do Salmo 73. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. A árvore junto às águas. Eu junto a Deus. Por quê? Porque é bom. Agora é bom para a minha alma. É bom para a minha vida. Ele continua, no Senhor ponho o meu refúgio, em outras palavras, no Senhor ponho a minha confiança para proclamar a todos os seus feitos. Então, a primeira coisa que nós temos que atentar nas palavras de Asaf é que, sim, bom é estar junto a Deus. E às vezes você precisa ir ao templo. O templo ali era o templo de Jerusalém mesmo. Era o templo que Nabucodonosor, mais tarde iria destruir. Como o profeta Jeremias muito bem predisse. Mas eu tiro assim, às vezes, meu irmão, minha irmã, é só quando você está buscando a presença do Senhor que algumas coisas vão ficar claras na sua mente. Enquanto não, você só vai... Aí você assiste o noticiário. E o que é que você vai ver? Só aquelas notícias que vendem. Quais notícias que vendem? As boas ou as más? As más. Seja na internet, seja na TV, não importa o lugar. Aí você vai começar a encher seu coração daquilo que os seus olhos naturais veem. E se você buscar a Deus, você não vai ver notícia nenhuma ruim dessas. Pelo contrário, você vai começar a sentir aquele revigoramento, aquele fortalecimento que vem do Senhor. O bem virá no tempo designado por Deus, mas os que confiam no homem permanecerão cegos a ele, contemplando apenas o que os olhos naturais podem enxergar. Então, esse é o segundo problema, meu irmão, minha irmã, da questão da confiança no homem. Partindo agora para o terceiro e último problema, irmãos, qual é o último resultado da confiança no homem? Se o primeiro resultado é a escassez espiritual, é que eu vou estar sobrevivendo espiritualmente, como aquele arbusto naquele lugar seco. Se o segundo é não enxergar o bem está vindo, o bem está chegando, mas eu já não enxergo mais, eu só enxergo só o que está diante dos meus olhos, e a cena que eu vejo diante dos meus olhos não fortalece a minha alma, pelo contrário, a enfraquece. Qual é o terceiro estado, o terceiro resultado? É justamente o que diz o versículo, final do versículo 6, que diz: antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui, meus irmãos, eu quero que a gente olhe para o ambiente. Qual é o ambiente do arbusto? Os lugares secos do deserto. Pensa, esse é o ambiente em que o arbusto cresce. Qual é o ambiente que a árvore ela se encontra, ela se acha? Junto às águas, de acordo com o versículo 8. Isso indica que há uma relação do ambiente com um tipo de vegetação. O ambiente ele está, de alguma forma, influenciando o estado daquela árvore, seja ela um arbusto, seja ela a árvore forte e verde, que é dita no versículo 8. Então, o que é que isso diz em relação aos judeus da época do profeta Jeremias? Para o profeta Jeremias, a confiança do reino de Judá no poderio militar do Egito para sua proteção contribuiu para a condição espiritualmente estéril dos judeus na época do profeta. Os judeus na época do profeta, a gente viu
Eles haviam caído em idolatria e caído em outros muitos pecados, mas para Jeremias era essa confiança no homem que era responsável por essa esterilidade, improdutividade espiritual do povo. Confiar no homem e não em Deus é como esperar a vida e frescor de uma terra seca e quente. Ou seja, um ambiente em que a vida espiritual dá fruto não é a condição precária que a confiança no homem nos traz. E quando eu digo confiar no homem, meus irmãos, é justamente isso. Você está, às vezes, aqui, adorando a Deus aqui, ou em qualquer outra igreja, mas a sua confiança é no homem. E a gente viu na mensagem passada, e se esse homem se for? E se essa pessoa deixar de existir? Deixa de existir a sua esperança. Deixa de existir a sua confiança. Agora, se a sua confiança é o Senhor, que nunca vai te deixar, que nem deixará de existir, então a sua confiança permanece firme. Ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo, porque Deus está fazendo com você o que o ferreiro está fazendo com o metal para criar aquela obra. Está colocando na fornalha, para que na fornalha você brilhe e ele possa te moldar e me moldar. O homem pode confiar na sua sabedoria, nós vimos, pode confiar em seus próprios méritos, em suas próprias riquezas, em qualquer outra coisa. Mas nenhuma dessas coisas vai substituir Deus como o manancial das águas vivas. Por que você vê as pessoas correndo atrás do que os olhos delas veem? Quando uma pessoa ela corre em busca de bebidas, ou pegar as coisas que Jesus fala na parábola do semeador. Quando a pessoa ela corre atrás das riquezas, quando a pessoa ela corre atrás dos prazeres, e até quando ela corre atrás das preocupações, como é que uma pessoa corre atrás das preocupações? Quando as preocupações são as coisas que importam para ela. Quando as riquezas são as coisas que importam para tal pessoa. Quando os prazeres são as coisas que importam para tal pessoa. Ela está correndo atrás dessas coisas. Agora, por que ela corre atrás dessas coisas? Ela está buscando vida, irmãos. A vida que ela tem não tem mais sentido. Ela está procurando essas coisas em busca dessa vida, que ela não vai encontrar nessas coisas, mas vai encontrar em Cristo, em Deus. Então, o que é que resta para uma pessoa quando ela está nesse estado, meus irmãos? Infelizmente, uma vida, como o Senhor diz aqui, maldito o homem. A maldição aqui é essa: escassez, cegueira e esterilidade espiritual. É um quadro que o profeta coloca diante de nós para que a gente se afaste realmente. Assim, meu irmão, eu não quero isso para mim. É exatamente o que o profeta quer. Que você diga, eu não quero isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero ser um crente nessa condição. Eu não quero ser uma pessoa que vai estar se arrastando espiritualmente. Todas as coisas de Deus são difíceis para mim. Por quê? Porque o meu coração precisa ser primeiramente cuidado. Se eu não cuido do meu coração, se eu não guardo o meu coração, meus irmãos, eu estou expondo ele a essas coisas. E são essas coisas que vão dominar o meu coração. Você vai vir na igreja, você vai louvar, vai cantar com a sua bela voz, você vai servir aqui e ali aquelas pessoas, mas o seu coração, você sabe, precisa mais de Deus do que as outras pessoas pensam que você precisa. Nós precisamos de Deus, meu irmão, como uma árvore precisa de água para ter vida e dar fruto. Nós precisamos de Deus dessa maneira. Para Jeremias, o homem que substitui Deus
pelo homem como objeto de confiança, está se colocando nessa maldição. Infelizmente, muitos judeus nos dias de Jeremias sofreram dessas três coisas: escassez, cegueira e esterilidade espiritual. E assim permaneceram, até perceberem que a confiança deles no poderio militar do Egito fora frustrada pela força de uma nação ainda mais poderosa, a Babilônia. Eu queria convidar vocês para a gente ir no capítulo 52 de Jeremias. Vamos ver como foi que ficou as coisas para o reino de Judá. Capítulo 52. Veja só o que o reino de Judá, o reino da Babilônia fez. Babilônia invadiu a terra de Judá. Versículos 5, versículo 4 a 5. Jeremias 52, versículo 4. Sucedeu, rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aliás, sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Babilônia invadiu a terra de Judá. Destruiu a cidade e o templo de Judá, o templo de Jerusalém, que ficava em Judá. Versículos 12 a 14. No 10º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. O que é que ele fez mais? Levou cativo milhares de judeus. O que é que diz o versículo 17? Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze, isso aqui ainda é em relação ao templo, que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze, que estavam na casa do Senhor, e levaram bronze para a Babilônia. O que é que diz o versículo 28? Assim, Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano. 3.023 judeus. E ele vai continuando, vai fazendo que ele levou ainda mais pessoas. Então veja só, irmãos. Aqui literalmente, o povo viu a sua confiança no Egito frustrada. O Egito parecia forte. O Egito parecia ser a segurança. Às vezes, meus irmãos, a gente está confiando. Podemos confiar nos homens? Sim, podemos, mas quando essa confiança ela se excede e acontece uma coisa dessa, a gente, puxa, e agora, Senhor? É o Senhor que é a resposta, irmão. Sempre é Ele a resposta. Sempre é Ele a resposta. Esses versículos que nós vimos mostra que não adiantou nem para ser livre da Babilônia a confiança que Judá teve no Egito. Só que alguém podia perguntar, meu irmão, e aqueles que perseveraram em confiar no Senhor, eles escaparam da invasão dos babilônios? Vamos lá. Onde é que o profeta Jeremias ele estava quando aconteceu a invasão? Estava em Jerusalém. Em Jerusalém ele se encontrava, ele era alguém que confiava no Senhor, e mesmo assim ele estava lá na invasão. Agora é interessante o que diz o capítulo 39. O capítulo 39 de Jeremias.
que diz: no versículo 11, Jeremias 39, versículo 11, diz assim: mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, do profeta Jeremias, a Nebuzaradã, aquele que fez aquelas coisas que a gente leu antes, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse ao palácio, e assim habitou entre o povo. Isso foi o que aconteceu com Jeremias. Outros que também confiavam no Senhor estavam na cidade por ocasião da invasão da Babilônia. O que acontece, meus irmãos, é que, sim, quando uma coisa ela vem a todos. Mas a questão é como você está quando essas coisas vêm. Vocês sabem que anos atrás aconteceu uma coisa que atingiu o mundo em cheio. Você sabe, vários lugares tiveram que fechar as portas, escolas, igrejas tiveram que fechar ou limitar os cultos. Essa questão da transmissão via internet teve um grande impulso nessa época, por causa disso. Muitas pessoas passaram a usar aplicativos para fazer compras, por causa desse evento que aconteceu, e ainda estamos longe de nos recuperar. Você estava no Brasil quando isso aconteceu? Aliás, não fazia diferença em muitos lugares, né? Você podia estar lá nos Estados Unidos, estava passando pela mesma situação. Podia estar no Japão, a mesma situação. A pergunta é, como você estava? Nem onde você estava que conta mais. É como você está. Como você está agora? Como você está agora? Como está o seu coração agora? Está confiando no Senhor? Está esperando no Senhor? Sim, irmão, você não sabe as lutas que eu passo. Tenho muitos problemas. Eu só vejo que apenas Deus pode me ajudar nessa vida. Só Ele que pode nos ajudar. Não importa se você está nessa situação, mas como está nessa situação. Deus, Ele estava atento às orações e às necessidades do povo dele. E que por confiarem nele, eles receberam a bênção de viver com força, paz e produtividade espiritual em meio a tempos difíceis. E esse assunto é o que nós vamos ver na próxima oportunidade que eu tiver aqui de ensinar. Eu estava pensando, essa mensagem ela começa, irmãos, como uma viagem que você faz de noite. Alguém já viajou à noite? Aqui? Pronto. Você pega o ônibus ou pega o seu carro, você começa a viajar à noite. Está escuro, você continua viajando. Você não vai parar para dormir na viagem. No ônibus talvez você durma, mas se você for motorista, você vai estar atento. E você vai começando a ver o dia clarear. O dia clarear. Só em clarear você já se sente bem. A clareza dá aquele sentimento de segurança a gente, né? Interessante isso, né? O dia parece dar aquele sentimento de segurança na gente, né? De um bem-estar, né? Pois é, a terceira mensagem vai ser melhor ainda, irmãos. Então, a terceira mensagem é a mensagem que vai dar impulso a mais ao que a gente ouviu. Hoje nós consideramos o resultado de se confiar no homem e não em Deus, que é uma maldição. É algo que nenhum de nós deve querer para si. Viver em escassez, cegueira e esterilidade ou improdutividade espiritual, nenhum de nós quer isso.
Agora, se nós queremos evitar essa situação ou até escapar dela, só tem uma coisa que a gente precisa fazer em primeiro lugar. Olhe o estado do seu coração. O nosso coração confia em Deus? Ou a confiança dele anda pequena, quase desaparecendo? Quase desaparecendo. Se for esse caso, meu irmão, então acho que nós estamos colocando o nosso coração exposto a muita coisa ruim. Você tem alguma coisa que você guarda bem, irmão? Tem? Você tem uma coisa que guarda bem? A gente sempre tem uma coisa, né, que a gente guarda bem, né? Tem coisa que a gente deixa se exposto, deixa até no chão, né? Não está muito preocupado, mas tem aquela coisa que a gente guarda bem, né? Talvez a senha do cartão, né? Isso é uma coisa que a gente guarda bem, né? Outra coisa de valor, não, isso aqui tem um valor até inestimável para mim, isso aqui eu guardo bem, pois eu queria que você guardasse algo ainda melhor. Algo que você guardasse ainda melhor do que você já guarda essas coisas. E eu queria que colocasse aí Provérbios 4, versículo 23. O texto diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. Mas tem uma razão, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração como algo que você tenha maior cuidado. Não, irmão, pode nem pegar. Não precisa pegar não. Quando a criança vai se aproximando, seu coração gela. Ixi, ela vai pegar naquilo. Não. Tenha cuidado com o seu coração. Guarda seu coração. Não deixe seu coração exposto a tanta coisa que você vê na internet, no Instagram, né? Facebook o pessoal mal vê agora, né? Mas vê mais no Instagram, né? Essas outras. Cuidado com o que você vê. E outros sites, né? Que você pode navegar. Cuidado com o que você assiste nos telejornais. Não exponha seu coração a tanta coisa que pode te abater. Procure guardá-lo. E se você quer expô-lo, exponha em oração diante de Deus, para Ele te fortalecer, te dar paz, uma paz que excede todo entendimento. Vamos orar. Obrigado, Pai do céu, porque é muito ruim confiar no homem. Tem um sabor desagradável confiar no homem, como se este homem fosse o Senhor e pudesse fazer por nós aquilo que somente o Senhor pode fazer. Mas como é bom, Senhor, confiar em Ti. Como é bom, Senhor, descansar, Senhor Deus, o coração, ó Deus, sabendo que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor já cuidava de mim, mesmo quando eu estava na barriga da minha mãe, não podia fazer nada por mim, totalmente dependente dela. Que assim, ó Deus, eu possa me sentir dependente de Ti. Sei que às vezes eu posso passar dificuldades, Senhor, nesta vida. Eu sei que uma coisa que atinge a um pode atingir a todos. Mas não importa, Deus, se isso vai me atingir, mas como eu vou estar quando isso me atingir. Que o Senhor possa proteger a minha alma de se enganar com o meu coração. Que o Senhor mesmo possa cuidar do meu coração. Possa, Deus, fazer o Teu Espírito fluir em mim essa vida, essa paz, essa força que somente o Senhor pode dar a cada um de nós. E se eu, porventura, Senhor, estou confiando no homem além do que convém, Deus me ajuda a voltar para aquilo que convém. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos aqui e nos ajude a crescer diante do Senhor. Porque um dia o Senhor Jesus virá. É o melhor bem que nós esperamos. E quando Ele vier, não precisaremos esperar mais, pois Ele estará diante de nós para sempre.
Assim oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.